que será abordado e discutido no canal Desafios da Aprendizagem? Meu nome é Marlene Machado e hoje eu vou apresentar para vocês alguns desses temas ou questões que abordarei no meu canal. Aproveita, segue meu perfil e se inscreva no canal. Vamos lembrar alguns dos desafios mais frequentes nas escolas, com relação ao processo de alfabetização e seus impasses. A questão do que fazer com as produções escritas dos alunos. Vamos pensar junto? Se o aluno escreve, dentro das hipóteses dele, hipótese silábica, por exemplo, uma letra para cada sílaba. Se eu coloco o que está errado, porque ele ainda não escreveu, por exemplo, a palavra boneca, ele coloca O, E, A, e vou corrigir. Então, se eu colocar que está errado, porque ele não colocou B, O, N, E, C, A, eu estou errada, porque ele ainda está construindo, ele está no processo de construção dessas hipóteses. Mas também, se eu falar que está certo, se eu escrever que está certo, está errado. Porque ele sabe que ainda não escreve como todo mundo escreve. A criança tem essa noção. Aí muitos professores resolvem não colocar nada, nem certo nem errado. Também está errado. Porque o aluno fica sem referência do que ele está fazendo. Em que eu estou certo e em que eu estou errado. Então esse é um outro desafio e é um ponto que nós vamos discutir aqui no nosso canal. Outra questão também que desafia muito os educadores, professores nas escolas, tem a ver com a questão da rotina pedagógica e da construção dos limites pelos alunos e por todos que convivem na escola. Então é muito comum você ver alunos que eles ainda não percebem por que eles têm que ter determinadas atitudes num momento e não em outros. Qual é o limite entre o certo e o errado? Eles lidam com a escola como se eles estivessem dentro da casa deles. Eles sentam como se estivessem entrando na casa deles, eles vão no banheiro como se estivessem indo no banheiro em casa. Ou seja, a forma como eles lidam com os aspectos que compõem a rotina pedagógica, ou seja, a forma como eles lidam com tempo, espaço, as atividades e as pessoas, é como se eles estivessem ainda lidando com essas características da sua casa. Então, quer dizer, como é que se dá essa transição da relação desses alunos com a casa para a escola? É isso que vai construir essa rotina pedagógica. Como fazer o aluno entender o porquê que é importante essa rotina. Por que essa rotina é composta de limites também. Esse é um grande desafio. A gente encontra alunos que eles dependem o tempo todo de alguém que os conduza, que os ajude a lidar com essa rotina e com esse limite. E se ele tiver alguma deficiência, aí esse desafio é maior ainda, porque aí as pessoas não sabem como lidar, como incorporar esse aluno com a sua diferença dentro de uma rotina que às vezes também tende a colocar todo mundo como se fossem todos iguais, né? Todos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Como é que fica essa rotina quando adentra ela a diversidade dos alunos, sejam eles com deficiência ou não? Falando de inclusão, esse é um outro aspecto muito importante da gente pensar e da gente discutir. Há uma tendência de sempre se trabalhar a inclusão como se fosse somente a inclusão de pessoas com deficiência, com alguma síndrome. Isso não é inclusão. Inclusão é o desafio de incluir a todos, a toda a diversidade do alunado. Por isso que o canal Desafios da Aprendizagem, ele tem como foco atividades e intervenções para serem feitas na sala de aula, com a turma toda. Agora, é interessante pensar os desafios de um aluno que tenha uma síndrome, que tem uma deficiência, que tem uma dificuldade maior. Como pensar na maneira de tratá-lo? Quando que eu vou tratá-lo igual a todos? Quando eu vou tratá-lo diferente? Outro desafio também que vai envolver a questão da inclusão é o trabalho com a pessoa que vai acompanhar esse aluno. Em alguns lugares chama-se monitor de apoio, monitor de inclusão, professor de apoio, professor de inclusão. Mas o importante é, como é que esse trabalho está sendo conduzido? Quem é que orienta esse profissional? Quem é que orienta o trabalho com aquele aluno que ele está acompanhando? Então esse é um outro grande desafio para todas as escolas. Via de regra, muitas vezes esses alunos acabam sendo e ficando somente na responsabilidade desses profissionais. Por isso que nesse canal também, esse profissional é convidado a ser público nosso. É convidado também a participar das suas opiniões e acompanhar. Outra questão também bem desafiadora para as escolas é a avaliação, né? Como é que a gente vem trabalhando a avaliação dos alunos diante dessa diversidade? Como é que eu produzo uma avaliação em que eu consiga, de fato, compreender o que esse aluno sabe e o que ele não sabe? Outro aspecto, e se ele não sabe ler? Há uma tendência de todo o processo de avaliação ser via escrita, ser via registro escrito. Mas será que é somente através da escrita que eu posso ter acesso ao saber do meu aluno?
Então esse é um outro desafio. Como pensar essa avaliação para que ela vá além de modelos pré-estabelecidos e que não dão oportunidade para, de fato, você compreender como está se dando o processo de aprendizagem dos alunos. E o mais importante, o que eu faço com esses resultados dessas avaliações? Como é que eu utilizo esses resultados para pensar a minha turma toda, a minha sala de aula, para eu planejar as próximas intervenções, as próximas atividades? Porque a avaliação não é um momento único, ela faz parte de um processo contínuo. Com relação aos problemas envolvendo a leitura e interpretação de texto, vocês já pararam para pensar que às vezes a maneira como a professora, o professor oferece texto e ele organiza as interpretações de um texto pode interferir no processo de leitura e interpretação dos alunos? Será que em algum momento a dificuldade de entender o que o outro quer nesta interpretação, nessa leitura, não é o que pode produzir a dispersão de muitos alunos? O que fazer com aquele aluno que lê silabando e no final da frase ele não lembra o que foi que ele leu? Ele não sabe dizer o que ele leu. Outro aspecto importante. Será que o tema, o título ou o início do texto, ele pode interferir e até impedir um aluno de interpretar, de ler e interpretar o texto? São desafios que nos colocam. Às vezes a gente pensa muito nas técnicas para ensinar, mas precisamos pensar também no que os alunos nos apresentam de impasses, porque os impasses deles nos dão pistas de por onde precisamos também caminhar, o que precisamos investigar. Vocês viram que eu até agora falei mais de questões envolvendo leitura, escrita, interpretação, e é muito interessante a gente pensar, e os próprios resultados do IDEB colocam, né, como que se tem avançado até em relação a essa área. Em compensação, na área da matemática, ainda se coloca um grande desafio. E isso independente de escola pública ou privada. É muito comum ainda a gente ver alunos que se perdem na contagem, se perdem no registro dessa contagem. E eu não estou falando de aluno pequeno, não. Às vezes de aluno já maior, que já teria que ter superado, né, esse processo, já teria que estar mais avançado. Outro aspecto interessante é como que tem alunos que às vezes não compreendem conceitos básicos, como a inclusão hierárquica, que são fundamentais para ele entender o sistema de numeração decimal. Que é interessante a gente pensar que na educação infantil é um dos espaços para se trabalhar vários desses conceitos. E muitas vezes a escola começa, e a própria sociedade, com a pressão das famílias, começa a ter fazer uma pressão e ter uma pressa de ensinar logo a ler e escrever, né, ensinar logo a calcular, e pula um momento importante que é a brincadeira, o faz de conta, os jogos, que vão ser fundamentais para ajudar na construção desses conceitos matemáticos. Outro desafio com relação à matemática é você observar que tem alunos que eles conseguem até aprender adição, mas quando chega na subtração e na divisão, eles começam a ter vários impasses, várias dificuldades de compreensão. Principalmente se eles não dominam conceitos que são fundamentais para a construção e para a compreensão do sistema de numeração decimal. Agora, tem uns alunos, não sei se vocês já tiveram, que eles dão umas respostas que a gente não vê lógica nenhuma, sabe? Para aquela operação que ele está realizando. E a gente fica pensando, o que eu vou fazer com esse aluno? Você pergunta uma coisa, ele responde outra completamente diferente. E a gente fica sem saber o que fazer. É um desafio, vamos pensar junto. Há outro aspecto muito interessante. Talvez os professores dos anos iniciais não percebam tanto quanto os professores dos anos finais. Mas um aspecto que é muito interessante é que você tem, às vezes, alunos que durante todos os anos iniciais do ensino fundamental, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vão super bem na matemática, não tem nenhuma dificuldade. Quando eles entram no sexto ano, que aí o conteúdo começa a introduzir a utilização de letras nas operações, esses alunos começam a ter dificuldades. Aí os pais começam a se perguntar por que está tendo dificuldade? Nunca teve, sempre foi muito bem em matemática. Então é outro desafio pensar, né? O que essa letra, ao ser introduzida na matemática, ela representa para esses adolescentes, porque eles já estão aí na fase da adolescência, vai representar para esses adolescentes de tal maneira que alguns vão começar a ter dificuldade na matemática, sendo que até então não tinham. Vocês sabiam e já observaram que há impasses no processo de aprendizagem
que às vezes a gente não encontra respostas no campo pedagógico, na construção dos conceitos pedagógicos que os justifique e explique? Não sei se vocês sabem, mas existem muitos casos em que a subjetividade do aluno, do sujeito aluno, ela pode atravessar, ela pode interferir e ela pode mesmo até impedir o processo de aprendizagem, levando muitos a serem avaliados e diagnosticados até mesmo com uma deficiência ou algum tipo de transtorno. E na realidade, o que eles estão tendo é o que a gente chama de um sintoma de uma inibição intelectual. Esse é um outro aspecto que eu estarei abordando aqui no meu canal. Estes e outros temas e questões serão abordados pelo canal Desafios de Aprendizagem através das atividades e intervenções que vão ser apresentadas nos vídeos publicados semanalmente. Lembrando que sempre tendo como foco algo que possa ser trabalhado com toda a turma, com a sala de aula que você estiver trabalhando. Se você se lembrar de mais alguma questão que você gostaria de discutir aqui no canal, envia para nós como sugestão. Você pode enviar através do Instagram ou através do formulário do canal do YouTube. O link do formulário vai estar logo abaixo. Aí vocês devem estar se interrogando. Por onde nós vamos começar? Segunda-feira, dia 3 de fevereiro, vou iniciar as publicações dos vídeos com atividades e intervenções relacionadas ao processo de alfabetização. Então, durante todo o mês de fevereiro, esse é o tema que vai conduzir as publicações e as nossas discussões. Agora, você já conhece o canal Desafios da Aprendizagem, seus objetivos, o público que ele está destinado, seus eixos éticos e metodológicos, como ele vai funcionar, como você pode participar. Aproveita, me segue no Instagram, curte esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e compartilha com outras pessoas que também trabalham e lidam com crianças e adolescentes e que possam aproveitar dos conteúdos e das discussões que nós vamos estar estabelecendo aqui no meu canal. Também aciona as notificações para você não perder nada. Vamos pensar juntos? Até lá!